Book Voice é um projeto criado pelo Agilis Institute e objetiva levar conhecimento de valor de forma bem descomplicada para que você possa ler mais em menos tempo, aprendendo mais. Livro Governança de Dados, Práticas, Conceitos e Novos Caminhos, de Carlos Barbieri, editora Alta Books. Arquitetura de dados integrada com outras arquiteturas. Há diferentes tipos de arquiteturas e dentro do conceito corporativo e organizacional há subdivisões, por exemplo, arquitetura de negócio, arquitetura de dados, arquitetura de processos, arquitetura de sistemas, arquitetura tecnológica. A arquitetura de negócios é a mais importante, pois define o porquê das coisas. Ela define os objetivos, onde quero chegar, a estratégia, como quero chegar, os elementos que serão necessários para que isso aconteça. Nenhum negócio deve nascer sem pensar nela. A arquitetura de dados mostra os principais elementos de dados, fundamentais ao negócio. É o primeiro grau de abstração onde serão delineados os primeiros elementos de dados, na forma de entidades ou classes, suas descrições mais formais, seus atributos mais importantes e seus relacionamentos derivados e necessários ao cumprimento dos objetivos do negócio. Já a arquitetura de processos mostrará alguns fluxos fundamentais para que tudo isso aconteça. Os processos consomem e produzem dados, estreitando a relação que existe entre esses dois pilares, dados e processos. Os dados sem processos serão elementos inertes e sem objetivos práticos. Os processos sem dados serão engines ligados, gastando energia à toa, pois não consomem nem produzem nada. A arquitetura de sistemas, que são agrupamentos de processos que podem ser manuais ou automatizados, tratam dos dados do ponto de vista de execução e funcionamento. A arquitetura de tecnologia serve como base e plataforma onde todas essas coisas acontecem e são compostas por computadores, máquinas, equipamentos, softwares, redes internas, internet, etc. A arquitetura de dados é o foco deste livro, portanto, iremos dar mais detalhes acerca dela. Na arquitetura de dados, podemos identificar subtipos focados em particularidades de tratamento e armazenamento dos dados. Por exemplo, há a subarquitetura de dados transacionais, aqueles que fazem a empresa rodar, integrada com os dados mestres e de referência sobre coisas vendidas, por exemplo. A arquitetura de dados informacionais, que abrigam aqueles dados que são transformados em informações e permitem tomada de decisão pela gerência. No fundo, os dados informacionais são os transacionais e mestres tratados sob certa ótica e trabalhados com agregações, filtros, estatística aplicada, dimensões variadas, etc. Depois temos a arquitetura inferencial, resultante de novos conceitos que chegam com a aplicação da IoT, Big Data e inteligência artificial. Associada a todas essas arquiteturas, há uma camada de metadados que merece uma observação cuidadosa e especial. Metadados remete ao pleno entendimento dos dados. Os metadados são aquelas plaquinhas que ficam ao lado dos richôs nas bancadas de comida, aquilo, e que permitem entender o que está borbulhando dentro de cada recipiente. Sem esse entendimento, você poderá tomar uma decisão errada e optar por um prato que não gosta ou mesmo que não pode comer. Metadados é aquilo que se usa muito sem perceber e sem dar ao conceito a sua devida importância. Linhagem dos dados.
Linhagem de dados significa o entendimento de cada passo ao longo dos processos, observando quais dados e metadados entraram em cada bloco de processamento, quais dados saíram, quais foram os processamentos efetuados, quais foram as regras aplicadas. Quando houver um problema específico no fluxo de processamento dos dados, a linhagem será de grande valia para você depurar os pontos e as causas do problema. Hoje, já existe um conjunto de ferramentas capazes de fazer o mapeamento da linhagem de dados via análise de fluxos, por Data Discovery, ou engenharia reversa e de mantê-los atualizados. A linhagem dos dados ganha bastante importância quando falamos de dados como ativos organizacionais. O que é isso? Observe que vários tipos de elementos, imóveis, veículos, pessoas, etc., já são considerados ativos organizacionais e habitam os balancetes das empresas. Algumas empresas já pensam em colocar os seus dados neste mesmo patamar. Isso mesmo. Pelo valor intrínseco que os dados possuem e que potencialmente podem oferecer, cada vez mais esses elementos estão subindo nessa escala de valoração e caminham nessa direção. Os ativos têm ciclos de vidas, como nós, os seres humanos, e como qualquer outro produto vindo da indústria. Os dados, quando vistos como ativos, têm certas diferenças comparados com os ativos tradicionais. Os dados podem ser replicados, copiados, transmitidos, o que os ativos mais físicos não permitem ser. Por isso, conhecer esses ciclos dos dados é fundamental para observarmos a sua linhagem e, quando houver qualquer problema de erros graves, entendermos em que ponto aquilo aconteceu e quais as ações para evitar a recorrência do problema. Quantas vezes você já fez reflexões na vida do tipo: uau, em que ponto eu errei? Isso é uma busca inconsciente pela linhagem de dados, embutida, digamos, em fatos encadeados. No próximo episódio, vamos dar início ao capítulo 2, Introdução à Governança de Dados. Se você está gostando do conteúdo que está sendo publicado, ajude o canal, se inscreva, curta, compartilhe e comente.